vamos para a palavra. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Glória a Deus. Nós viemos aqui por Jesus, amém? Irmãos, eu sou a Carol, acho que todos vocês já me conhecem aqui. Abram suas Bíblias, irmãos, em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode passar, 26. A 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e eu sou vaso, Pai. Pai, usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, fala em mim, fala através de mim, Senhor. Alcança o coração, Pai, dos meus irmãos nessa noite, Deus, através da Tua palavra, através da Tua poderosa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por ela, te agradecemos pelo alcance da Tua palavra a nós. Te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra que foi ministrada ali no Sermão do Monte, nos alcança nessa noite, porque a Tua palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, como eu disse, Jesus estava concluindo o Sermão do Monte quando ele disse essa mensagem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vou tomar também, viu, Isaac? Basicamente, eu ouço Jesus dizendo assim: olha, eu expus um sermão para que vocês ouvissem, mas a decisão é de vocês de praticar essa palavra ou não. Eu vou falar muito sobre a prática da palavra através desse estudo hoje. Jesus, nós sabemos sobre os fariseus e quanto Jesus condenava a prática dos fariseus na palavra. O quanto esse conhecimento sobre a condenação dessa prática dos fariseus nos alcançou hoje. Mas como nós podemos levar isso para o nosso dia a dia, sendo que nós mesmos praticamos basicamente a mesma coisa? Esse é um perigo que nós corremos, viver uma religião vazia e um evangelho centrado em nós mesmos. C.S. Lewis, um escritor irlandês, aquele mesmo que escreveu Nárnia, você conhece? As Crônicas de Nárnia? Então, ele escreveu um livro muito bom também, chamado O Cristianismo Puro e Simples, uma delícia de livro. Ele diz assim, neste livro: o cristianismo, se for verdadeiro, é de infinita importância. Se o cristianismo for falso, ele não tem importância alguma. Mas a única coisa que o cristianismo não pode ser é moderadamente importante. Quantas pessoas que nós conhecemos que levam o cristianismo de moderada importância em sua vida? Interessante que a moderada importância no cristianismo nos lembra aquilo que o nosso Senhor vomita. A mornidão nas nossas vidas. Eu olho para trás e eu me lembro de um momento da minha vida onde eu tratei o cristianismo como moderada importância. Eu confesso, não tenho orgulho. Eu também já fui insensata, assim como alguém que constrói na areia. Simpatizante de cristianismo, aquela que frequentou, que sentou nessa cadeira domingos e quartas-feiras,
Na época eram terças-feiras, eu lembro. E frequentadora assídua de igreja. A palavra parecia que chegava aqui, mas não descia aqui. E não saía para a prática. Eu não falava da palavra, eu não vivia a palavra que chegava na minha vida. Era justo também que a minha vida fosse morna e que eu colhesse uma vida moderada em todas as áreas da minha vida. Afinal de contas, era isso que eu levava. Afinal de contas, é isso que muitos de nós empurramos o cristianismo com a barriga. Empurramos a nossa vida com Deus com a barriga, levando um cristianismo morno. Quando ouvimos a palavra e não praticamos, é exatamente isso que nos tornamos. Cristãos mornos, cristãos nominais, cristãos frequentadores de igreja. Nos parecemos com aqueles que frequentam a igreja, mas não vivemos um evangelho centrado na vontade do Senhor. Nada mais do que um evangelho centrado na nossa própria vontade. Quem escutava aquele sermão era a multidão e os discípulos de Jesus. E graças a Deus, essa palavra nos alcança hoje. Estamos escutando para praticar a palavra, para dar uma resposta eficaz aos ensinos de Jesus na nossa vida. Praticar a palavra nada mais é do que viver a vida cristã. E viver a vida cristã não é tão complicado assim. Vai ter dor também. Essa passagem nos revela isso. Estamos escutando para praticar. Significa andar no centro da vontade de Jesus para nós e não no centro da nossa vontade, indicando para Jesus o que nós queremos que Ele faça para nós. Dentro desse ensino de Jesus sobre a fundação da casa na rocha ou na areia, nós temos duas pessoas com algumas similaridades e algumas distinções, semelhanças e diferenças. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A primeira semelhança é que eles tinham a mesma missão, a missão de construir uma casa. Essa missão ela vai nos alcançar. Todos nós temos a missão de fazer a construção de algo com a nossa vida. E não estamos, é óbvio, falando de uma construção física de uma casa, meus irmãos, mas do estabelecimento de um lar fundado em Jesus Cristo e os seus princípios. Como a pastora falou aqui, tem princípios. Às vezes, com o nosso coração voltado para as coisas do Senhor, a gente quer fazer o melhor para o Senhor e o Senhor nos chama a atenção. Filha, não, tem o jeito correto. Está aqui na minha palavra como é que faz o jeito correto. Por mais que eles tivessem a melhor intenção, eles ainda não estavam prestando culto com a total vontade do Senhor. Tinha que ter oferta também. Tinha parte do culto que para eles, naquele momento, estava sendo deixada. Isso nos leva à importância de não praticar parte da palavra, mas toda a palavra. Todos sabemos que uma boa construção precisa de um bom fundamento e não precisa ser nenhum gênio da engenharia para saber disso. A durabilidade da estrutura dependerá dessa etapa. Não dá para pular, senão tudo que for levantado vai ruir. Para estabelecer esse ensino, esse estudo, eu visitei algumas memórias minhas de arquitetura e design de interiores e foi muito legal. Estudar um pouco, relembrar alguns fundamentos, sabe? E ver o quanto o Senhor é didático na sua palavra, como Ele usa as coisas cotidianas para atingir em cheio o nosso coração e fazer com que a gente lembre no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, sobre a palavra dEle. Jesus nos chama para sermos prudentes, assim como esse homem foi prudente. Está no versículo 25, eu acho que chama este homem de prudente. E estabelecermos o nosso lar na rocha eterna, ou seja, na solidez da palavra de Jesus Cristo. Nós já sabemos disso. Acredito que a maioria de nós aqui somos cristãos há mais tempo e sabemos disso.
Sabemos que precisamos disso daqui. Aqui está a verdade e o fundamento das nossas vidas. Nós falamos de fundamento, mas também nós vamos falar de alicerces. 2 Samuel 22, 2 e 3, vai falar um pouco sobre a rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Uma fundação bem planejada e executada evita problemas estruturais, como rachaduras em um casamento, afundamento e infiltrações na vida dos filhos, além de proporcionar economia e reparo no futuro. Quando existem problemas estruturais em uma casa, custa caro reparar. Ninguém gosta de reforma. Reforma é lindo depois. Por mais que você queira fazer uma reforma e isso te empolgue muito, e olha que eu gosto, marido está ali, sabe disso, eu amo fazer uma reforma, mas durante a reforma não é bom. Ou você visa o projeto final, ou naquele momento as coisas começam a sair do lugar quando é necessário, mas é desgastante. Quando os problemas existem e podem ser solucionados, desde que estejam os problemas sobre uma fundação, eles existem e eles podem ser solucionados desde que tenha uma boa fundação. Mas quando a fundação é sob a areia, especialistas da área dizem que nós temos algum especialista da área aqui? Nós temos irmãos que trabalharam na construção? Não temos? Enfim, especialistas da área dizem que é o seguinte, nós temos que derrubar toda aquela construção e jogar tudo no chão para construir de novo, quando nós não construímos sobre um fundamento sólido. O que eu quero dizer é que a sua casa, a sua vida, precisa estar fundamentada na rocha certa, fundamentada naquilo que é certo, a palavra de Deus. A casa que estiver com o fundamento correto se manterá de pé. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o fundamento da sua casa? Quando nós encontramos o fundamento, é necessário a construção de alicerces. Acredito que quem tem obra aqui, já construiu uma casa, sabe como é a parte da construção dos alicerces. Esse processo envolve escavar mesmo, colocar arames, e depois de colocar arames, colocar concreto, para daí construir a casa. Eu gostaria de apresentar essa noite 2 alicerces fundamentais para a vida do cristão. Vamos voltar para Mateus 7, 24, por gentileza. Eu já falei que eu fico falando por gentileza. Aí eu tenho que ficar pedindo um copo de água, por gentileza, lá em casa depois. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu gostaria de destacar o homem prudente. Homem prudente. A palavra prudente no grego é forneses ou porneses. Refere-se a uma sabedoria prática, a capacidade de aplicar conhecimento e experiência de forma eficaz em situações cotidianas. Aquele que sabe fazer o que tem que ser feito. A sabedoria que vai além do conhecimento teórico, aquele que pratica, aquele que sabe, é literalmente aquele que sabe que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Permite que indivíduos tomem decisões assertivas, sensatas, em diversos contextos da vida. A prudência, em nossa sociedade atual, parece ter tomado uma outra aparência. Veja que interessante. Esses dias eu li um blog chamado Raiz de Arruda Blogspot. Lá estava escrito assim: seja rebelde, case, tenha filhos, ame a Deus e vá à igreja.
eu fiquei muito curiosa, eu falei, eu preciso de ler esse texto inteiro. Nos dias atuais é uma rebeldia vivenciarmos a vida cristã comum. Mas o que parece rebeldia para o mundo é um alicerce na nossa casa. E não se engane, eu não tenho nada, mas nada, meu irmão, de diferente que não seja, tenha uma vida com Deus. O evangelho é simples, sabe? Mas vai exigir de você um posicionamento. Vamos para Mateus 6,6. Mas quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, recompensará. Esses dias, a minha filha mais velha, Joana, disse que tinha uma jovenzinha, eu acho que da 7ª série, pregando na escola dela sobre isso. Ela vai escutar essa pregação agora e o resto da vida dela. E ela vai precisar de lembrar para correr para esse lugar. Porque esse lugar é um alicerce da vida do cristão. Corra para esse lugar para ser visto pelo seu pai. Você vai para esse lugar porque você é dependente de um Deus. Às vezes, nós cantamos que estamos gastando a vida para Jesus, sem sequer gastar 5 minutos na presença dEle por dia, para ser visto por Ele, para adorá-lo. Irmãos, você não está perdendo tudo. A música é linda, mas como o irmão querido disse aqui, o dia que ele cantou aquela música, perdendo tudo por amor e alegria, tem a ver com João Batista. Aquela música fala de João Batista, que perdeu a cabeça numa bandeja de prata. É uma canção linda, mas que fala de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. Perca, ou melhor, ganhe 5 minutos, ganhe uma vida inteira gastando 5 minutos do seu dia, que seja. Isso é um alicerce. É um alicerce fundamental na vida do cristão para construir a sua casa na rocha. Isso fará a diferença eternamente. Aliás, João Batista, testemunho vivo de Jesus Cristo nessa terra, estava preparado para morrer por ele. E Marte, quem é testemunho quer dizer Marte, não é isso mesmo? Testemunho. Você quer ser um bom testemunho de Jesus nessa terra? É com muito carinho que eu te digo, esteja preparado para morrer. Aquele que dá testemunho de Jesus Cristo tem que estar preparado para morrer, a começar a morrer para os seus pecados. Esse é um lugar que te prepara para morrer para a sua carne. Esse é um lugar onde você vai e enche do Espírito de Deus para começar a morrer para você mesmo. Existe um imperativo na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A minha tradução fala, enchei-vos do Espírito. Isso fala tão forte ao meu coração. Como você vai se encher do Espírito cheio de você mesmo, cheio das suas vontades? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem dado graças, eu tenho dado graças. Meus irmãos, eu me pego reclamando de cada coisa pequena e depois eu me envergonho tanto. Se encha do Espírito Santo para matar essa vontade de fazer o que acaba com a sua vida eterna.
O que nós fazemos aqui e que atrapalha a nossa vida com Deus, atrapalha não só o momento que nós vivemos aqui, mas atrapalha a nossa eternidade. É de caráter eterno que nós estamos falando, nós não estamos falando somente das bênçãos que nós vamos viver aqui, mas nós estamos falando de uma eternidade com Jesus Cristo. É impossível que isso não doa no nosso coração. É a eternidade da nossa casa, é a eternidade da nossa família, é a eternidade da nossa vida. Isso tem que doer em nós. Passar uma vida, uma eternidade inteira sem a presença de Jesus tem que doer. Nada mais, um pecado não pode ser tão bom que passar a eternidade longe de Jesus não te amedronte, não te deixe com temor de passar a eternidade longe de Jesus. Vamos falar de um outro alicerce para a construção da sua casa. Deuteronômio 6, de 6 a 9, por gentileza. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Queridos, coloque pão na mesa da sua casa. E eu não estou falando de trazer a provisão financeira. Eu estou falando de trazer a provisão da palavra de Deus. A palavra de Deus foi feita para ser lida toda e sempre e toda. Eu aprendi isso com um querido. E ganhou o meu coração. A vida que nós proporcionamos aos nossos filhos, aos nossos netos, não é sobre os estudos, as viagens, os brinquedos, mas isso é palha, isso vai queimar. No final, isso vai passar. Mas, como eu disse, e o caráter eterno? Eu falo de salvação de filhos e netos. Eu falo de uma mudança que pode e deve começar a partir de você. Provérbios 3, 27, fala assim: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Esse é o maior bem que você pode fazer pelos seus filhos e pelo seu neto. Pela sua casa, pelos seus irmãos, pela sua família. Seja você o chato do churrasco. Quando todo mundo estiver querendo comer, você vai dizer, 1 minuto, vamos orar. Seja você o primeiro a apresentar Jesus. Antes que seus filhos cheguem aqui na igreja para receber, deixa eles receberem de Jesus através da sua vida. Deixa os seus netos lembrar de você, avô e avó. Minha avó lançou sementes no meu coração a respeito de Jesus Cristo. Meus avós marcaram a minha infância pelo amor de Jesus. Alimente a sua família com a palavra. Seja você o primeiro a lançar no coração dos seus filhos. Marque a história da sua família. A palavra vai ser lâmpada, vai ser luz. E é uma semente, é incorruptível essa semente, não tem como dar errado. Essa é uma semente que você vai plantar e ela vai dar certo. Eles não precisam receber com sorriso, não espere sorriso das pessoas ao receberem a palavra de Deus no coração. Às vezes elas não vão sorrir. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi criada.
Você pode lançar com culto doméstico, leitura em conjunto, leitura livre, oração simples. Peça a Deus estratégia. Eu não estou dizendo que é fácil. Deus sabe o quanto é difícil fazer um culto doméstico lá em casa, às vezes. A gente começa de um jeito, o outro está cansado, a outra não quer. É difícil, a minha família é pequena, aí é mais fácil. Quando a gente está ao redor da mesa, fazer uma oração. Mas eu entendo quando as famílias são muito grandes. Mas deixa essa marca na vida da família de vocês. Seja você o exemplo de cristão que você gostaria de ver neles. Não se esqueça, o exemplo arrasta. E esse posicionamento seu, ele altera o destino eterno da sua família. Os que cuidam dos seus, eu estou tentando lembrar um versículo aqui, irmãos, mas não me lembro. Não se esqueçam, o exemplo arrasta. Não é somente sobre o benefício que a sua casa e a sua família colhe aqui, mas é principalmente pela eternidade deles. Eu entendo que muitas pessoas vêm de um lar disfuncional. Passou por um divórcio, ou veio de uma família que passou por divórcio, e muitas outras coisas mais terríveis. Ou talvez está achando que está prestes a viver um rompimento desastroso na família e não vê saída. Sente que a sua casa está longe de ser uma base sólida ou com algum fundamento firme. Eu quero te dizer essa noite que a palavra do Senhor te alcança. Que se você não sabia dessas verdades do Senhor, hoje você sabe, e essa palavra te alcança. Não desista. A palavra de Deus é poderosa e te encontra. Deus te chama para que você fundamente a sua casa e a sua família nele, Isaac. A sua história não é a mesma história dos seus parentes. Mas fundamente a sua casa. E um posicionamento, ele é necessário. A mudança do destino da sua família pode e deve começar através de você. Esses alicerces, eles não são fáceis mesmos. Afinal, é na rocha. Escavar na rocha não vai ser fácil. Escavar numa areia vai ser bem tranquilo. Mas é superficial, não vai dar certo. Não precisa de ser um gênio da engenharia para poder supor isso. Mas desconfie do que for fácil. Desconfie de um evangelho sem cruz. Sem dizer não para as suas vontades. Sem se posicionar. Sem se posicionar para aquilo que desagrada a Deus. Desconfie de uma vida cristã sem mudança de caráter e sem mudança na sua mentalidade. A nossa relação com Cristo tem que mudar a nossa forma de pensar. Se você encontra com as pessoas da época que você não era um cristão e agora você é, para quem se converteu há pouco tempo, as pessoas têm que ver uma diferença brutal em você. Cristo habita em você. Mudanças vão acontecer. É óbvio que elas não vão acontecer do dia para a noite. Algumas vão ser mais visíveis, outras vão começar ali internamente, depois elas vão aparecendo, mas mudanças vão acontecer. O reino de Deus é sobre movimento. Então as mudanças vão acontecendo dia a dia. Nós vamos mudando, e daqui a 5 anos, o esperado é que ninguém reconheça você novamente, sabe por quê? Porque Deus vai te transformando mais, vai te fazendo mais parecido com Ele. E não tem como não movimentar. Temos outros alicerces, meus irmãos, que nós podemos trabalhar, mas todos eles vêm de uma vida simples de devoção e amor a Deus. Cuidado com a família e aqui, comunhão com os irmãos. Vamos voltar para Mateus? Volta para Mateus 7, 25, por gentileza. Eu falei sobre semelhanças entre esses homens e diferenças, né?
7:25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Outra semelhança entre esses dois homens é que o dia mau, ele vai chegar. Eu lembro, antes de casar, o papai falou isso comigo, eu nem sabia que estava na Bíblia. Filha, existe um dia mau. E eu acho que Marcelo estava comigo, né, príncipe? E nós escutamos isso e não era uma profecia. É que o dia mau chega para todos. Mas, do que dizer que passaremos por momentos difíceis ou dia mau, o Senhor nos convida a sermos prudentes, ouvindo e praticando. Lembra do homem prudente? Ele sabe o que faz e sabe o que tem que fazer. Mais do que isso, ele é um homem precavido. Antes de saber o que ele tem que fazer, ele já deixa ali, no mínimo, pré-pronto, para caso haja alguma situação. João 16:33 vai nos dizer que no mundo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Espere dias difíceis, espere resistência. Principalmente, espere resistência. Quando vocês se posicionarem em relação a viver uma vida centrada em Deus, pautada no Evangelho de Jesus Cristo, espere resistências. Sobre dias difíceis, Paulo diz na carta aos Romanos 5:3-5, Romanos 5:3-5. Todos nós passamos por dias difíceis. Não tem um que vai ser poupado disso, nem Jesus. Nosso irmão mais velho também passou por isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A minha tradução dizia que traz paciência, experiência e esperança. Você só pode ter essas características durante um tempo ruim, se você estiver fundamentado em Deus. Quem não mais do que o crente, você vê passar por uma tribulação, você olha para ele e fala assim, impossível que ele está com essa paz que excede todo o entendimento. É isso. Sofre, o crente sofre também, ele chora também, e ele sente, ele desmorona. Mas quando as pessoas perguntam para a gente, qual é a esperança que você carrega? O que é que você tem? Se for necessário, fale, mas deixe que as pessoas vejam a esperança que você carrega. Não há outro nome que te proporcione a paz que excede todo o entendimento em meio à tribulação. Não há. Não há outro nome. Interessante que neste versículo 25 de Mateus, 3 forças da natureza vinham de todos os lados. A chuva, ela vinha de baixo para cima. Os rios transbordando de cima para baixo. E os ventos fortes vinham soprando de um lado para o outro. Todos nós já passamos por uma situação assim. Eu ouvi uma história de um adolescente que eu quero contar para vocês. Um adolescente estava nadando no mar quando se deparou com uma forte correnteza. Ele nadou com toda a força que tinha. Depois de 1 minuto, se sentiu esgotado. Quase sem força, ele entendendo que provavelmente ia morrer. Nesse momento, ele ouve a voz do seu irmão mais novo. Você está bem? O irmão mais novo estava em pé, ao lado do adolescente. Eles estavam numa profundidade de um pouco mais de 1 metro. Essa história termina com uma frase linda, dizendo, então
ele pisou em solo firme. Quando as forças ameaçam acabar conosco, precisamos colocar os nossos pés em solo firme. Precisamos saber onde é que nós pisamos. Faz assim no chão, você tem um fundamento. Nós procuramos um solo firme, meus irmãos, é antes do dia mau. Ele é o fundamento das nossas vidas. O dia ruim na vida do prudente é triste, mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe o quanto ele é poderoso. Você sabe que ao esticar as suas pernas no fundo de um mar que parece profundo, a rocha que te sustenta vai te fundamentar. Se você estiver fundamentado em Jesus, você pode dar passos firmes, assim como Pedro. O Senhor te diz, vem Pedro, vem sem medo. Você sabe quem é a sua rocha. Em contrapartida, o resultado de um homem prudente é completamente diferente. A casa cai, né? Como dizem por aí, a casa cai. Eu acredito que tudo que Deus faz na igreja começa com um fundamento sólido. Aliás, até quando as crianças estudam, ou nós quando vamos estudar, fazer qualquer curso que seja, tem uma parte fundamental do curso. Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 para as crianças hoje. Eu acredito de verdade nisso, nesse fundamento sólido, nesses alicerces bem firmados, bem construídos em Deus. Mas eu acredito que tudo que Deus faz, Ele começa com uma simples família. Família saudável, igreja saudável, unida, unidade, na verdade, cheiro de avivamento, renovo espiritual. Exemplo disso, nós temos os nossos pastores que vêm aqui eles não vêm aqui para derramar da própria vida deles. Eles vêm aqui derramar do Senhor, eles vêm derramar de uma construção que eles fizeram na casa deles também. Eles fundamentaram a família no Senhor. Eles alicerçaram a família no Senhor. Nós certamente temos recebido deles, dessa graça e desse favor que Deus tem derramado na vida deles aqui no domingo, às quartas-feiras. São alicerces que eles gastaram tempo criando sob a fundação certa. Fundamento certo, além de proteger a nossa família, ele nos habilita na reconstrução e na restauração de outras famílias. E quer saber? Eu e o Marcelo fomos alcançados através da restauração da família deles. E assim foram eles também. Foram alcançados através da restauração de uma outra família que também se posicionou em Jesus Cristo. Tudo que Deus tem para você não vai parar em você mesmo. Por causa de Jesus, porque é sobre Ele. Então, deixa Deus começar na simplicidade da sua vida cotidiana diária, sabe? É sobre esse cuidado do Senhor em nos chamar para o quarto, para Ele nos ver. O Senhor sente saudade da gente. O cuidado em dar o pão, em alimentar a nossa casa com a palavra, em fundamentar a nossa família num evangelho puro e simples. Às vezes, clamamos ao Senhor por viver recomeços na nossa vida, mas nos esquecemos do fundamental na vida, que são os alicerces, é o fundamento em Jesus Cristo. Recomeça daí. Pessoas com fundamento certo, família fundamentada nele, eles põem para o alcance de outras famílias. Gostaria de terminar com o último versículo, meus irmãos, que é Mateus 5:14, 16. Porque é isso aqui que o Senhor faz com uma família que se propõe a ser fundamentada no Evangelho. Uma família que se propõe a se alicerçar na palavra de Deus, a alicerçar os seus, que se preocupa com o caráter de eternidade dentro da sua casa. Não é sobre as bênçãos daqui,
é sobre a eternidade com Jesus Cristo. Tem que doer no seu coração, passar uma vida longe de Jesus, passar uma eternidade longe de Jesus. Isso daqui é só um pedacinho. Nós teremos uma eternidade com o Senhor. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? O Senhor enche a vida de vocês com graça e com favor. Ora por nós, pastora. Glória a Deus.